Olá, tudo bem? Olha só, estou aqui para falar com você que deseja ser um servidor público e o tema é muito importante. Previdência dos servidores públicos. Ele não é importante só para você não, ele é importante também para quem já é servidor público. Vamos falar do artigo 40 da Constituição Federal, que implementou o regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Aí você pode falar assim, mas Claudete, você vai falar só do artigo 40 da Constituição Federal? Isso precisa de um vídeo para isso tudo? Pois é, só que o artigo 40 ele não é pouca coisa não, ele tem 21 parágrafos e cada parágrafo de um conteúdo tão extenso, sabe? Às vezes o parágrafo é miudinho, mas o texto, né? Mas o conteúdo dele é longo, extenso, com várias nuances. E aí, vamos aqui analisar o artigo 40 da Constituição, voltado para o concurso público, né? É muito importante focar no edital, focar no tema. Lógico, para quem já é servidor é importante porque precisa ter uma boa noção do seu regime de previdência. A parte triste da nossa conversa é que as notícias não são boas. Não. Esse regime previdenciário, regime próprio de servidores, ele já foi maravilhoso, sabe? Ele era o regime. Aí ele sofreu tanta mudança, mas tanta mudança, que ele só é um pouquinho melhor que o regime geral, aquele regime lá do artigo 201 da Constituição Federal. Mas perdemos demais, são muitas as reformas previdenciárias. E como sempre, eu conto com a participação da Super Clau, a nossa mascotinha, né? Mascotinha dos Super Professores, que está aqui sempre para nos prestigiar e trazer aí os acréscimos de conteúdo à legislação que vão nos acrescentar e nos fazer gabaritar as questões da prova. Reformas previdenciais no regime próprio de previdência social dos servidores. E aí, quais são as reformas que trouxeram aí uma repercussão muito grande para nós servidores? Ou seja, eu sou uma servidora desde 1994, né? Faz tempo isso, muito tempo. E aí, acompanhei todas essas reformas, chorei junto com os meus colegas servidores, eu muito mais porque, não porque a dor seja maior, mas porque eu dou aula disso. Eu dou aula para os servidores, exatamente tratando do regime previdenciário. E aí, quando eu chego numa turma de servidores e apresento para eles a nossa situação, o que a gente tinha, o que a gente perdeu, eles saem meio chateados, né? Mas eu fazer o quê? Ainda é o caminho, né? Para a nossa velhice, para os nossos dependentes. É o que temos e vamos aí perceber e entender qual o panorama jurídico do regime previdenciário. Pior é achar que está ainda lá naquele panorama maravilhoso, quando muita coisa foi retirada dessa sacola de direitos previdenciários, muita coisa foi retirada pelo legislador, através das emendas constitucionais que produziram a chamada reforma previdenciária. Começou aí na emenda número 20, na verdade nós tivemos aí algumas outras alterações menores, mas aquelas substanciais são essas aqui. Emenda constitucional número 20 de 1998, deu um pancadão no servidor, junto com a emenda 19, também de 1998, que produziu a chamada reforma administrativa. Olha, a emenda 19 e a emenda 20 deram duas burdoadas no servidor, que o servidor está desnorteado até agora. Tem servidor lá de 98, que ainda não conseguiu perceber o alcance das alterações produzidas por essas duas imensas reformas. Uma reforma no regime estatutário, com base, lógico, no artigo 37 da Constituição Federal, e 37, 38, 39, e ainda uma reforma imensa no artigo 40, a reforma do regime previdenciário. Uma das significativas alterações produzidas pela emenda 20 foi a mudança na fixação dos proventos de aposentadoria. Há quem diga que acabou, foi naquela época, falaram, acabou
a integralidade, acabou a aposentadoria integral. Na realidade, não acabou. O que aconteceu foi uma mudança das regras de fixação, porque se existe uma aposentadoria proporcional salvo, este salvo aqui está remetendo à aposentadoria integral. Só que o que era integralidade antes da reforma produzida pela emenda 20 de 98, já não mais acontece, já não é mais uma realidade. A integralidade, ela existe sim, mas fixada de forma diferente. A integralidade, ela vai corresponder ao máximo da média aritmética simples do período contributivo do servidor, com algumas retiradas, né? Com alguns detalhes. É isso. Então a emenda 20 produz muitas alterações. Depois veio a emenda 41 de 2003, que também deu uma outra grande mexida doída para o servidor, principalmente para os inativos e os pensionistas, porque impôs a contribuição dos inativos e pensionistas, foi um auê, foi um rebuliço, povo esperneando, foi para o Supremo, não adiantou. Não adiantou, porque não existe direito adquirido ao regime, já bateu o martelo o Supremo Tribunal Federal. Pode sim as regras do jogo mudar, né, durante aí a execução do regime. Pode. Certo? Resguardado o direito adquirido. Você já completou todos os requisitos? Aí é outro papo, ok? Todos esses detalhes nós vamos falar depois de muita luta dos servidores. A emenda 47 de 2005 é uma emenda voltada, né, para dar um respiro para o servidor que volta aí, né, consegue aí implementar algumas conquistas. Poucas, não há aquele panorama que a gente tinha até 1998, não recupera, né? Não recupera. Nós sabemos que o déficit previdenciário é muito badalado, né? Há quem diga que é uma invenção, mas é fato que a ideia da Previdência é que a grande massa de ativos, né, sustente a pequena massa de inativos. Só que o mundo, não só o Brasil, está ficando velho, né? Tá vivendo mais. E aí tá difícil sustentar os inativos. A ideia é essa. Eu acredito, tudo caminha para que acabe essa duplicidade de regimes previdenciários, vai ter um só, né? Eu acredito nisso, né? Tá se encaminhando para esse sentido. E aí depois nós tivemos uma alteração produzida pela emenda 88 de 2015, que foi aquela que mexeu com a aposentadoria compulsória, possibilitando a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, mas cuidado! Vou falar disso com maior detalhes. Muita gente está querendo dizer, não, acabou, aposentadoria compulsória aos 70 anos não existe mais. Agora aos 75 já está regulamentado, a lei complementar já foi editada no final de 2015, blá, blá. Tá, calma, respira aí. Estou sabendo disso tudo. Mas olha só, você é candidato concurseiro, que além de saber a matéria, tem que saber fazer prova. Sabia que tem diferença? Tem, não devia, mas tem. Você tem que viver um mundo à parte. Sabia disso? Não te contaram? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu digo que existem 3 mundos que o concurseiro vivencia. O mundo real, que ele tem que se afastar um pouquinho, sabe? Enquanto está na empreitada do concurso. O mundo virtual, esse aqui que eu amo, adoro, estou conversando com você, sua família, né? No meio aí da sua casa, no seu cantinho concurseiro. E aí... esse bate-papo concurseiro que é possível acontecer graças ao mundo virtual. E existe o mundo edital, que é o mundo que você tem que viver até a prova. Depois da prova aí a gente conversa, entendeu? Tem que ser desse jeito, você tem que focar no concurso. Por que eu tô falando isso? Porque se no seu edital não consta lá a lei complementar que regulamentou a aposentadoria compulsória, meu filho, olha só, aposentadoria compulsória aos 70 anos auto-aplicável, podendo a lei complementar estabelecer aos 75 anos, porque é assim que está na redação do artigo 40 da Constituição Federal. O Constituinte, o Constituinte derivado, ele não tirou a aposentadoria
compulsório aos 70 anos. Ele possibilitou a regulamentação aos 75 anos. Ainda que ela já tenha acontecido, cuidado com o seu edital, cuidado com o enunciado da questão, cuidado, ok? Riscar 70 anos é muito fácil, mas não faz você gabaritar a prova, tá bom? E eu sempre estou preocupada com os meus alunos. Meus alunos gabaritam. Sim, vem para a turma da Clau, faça parte desse time de heróis. E aí, o que é previdência social? Por que você quer trabalhar no serviço público? Para que você quer trabalhar? Tá meio sem ter o que fazer? Não, né? Para que a gente trabalha? Qual o objetivo da nossa atividade laborativa? Prover o sustento, tanto o sustento próprio quanto de nossos dependentes, não é isso? Claro, para isso que a gente trabalha. E aí, o que se percebeu? Que existem alguns eventos de repercussão na nossa capacidade laborativa que, lógico, vão ter reflexo, né, na situação econômica de cada um. E aí se percebeu a necessidade, o Estado, né, percebeu a necessidade de dar ao trabalhador um resguardo, um amparo para ele nesses momentos de fragilidade, nesses eventos em que tem ele uma dificuldade de manter esse sustento próprio da sua família. Então é isso, previdência social ou previdência pública, tanto faz, visa resguardar o trabalhador e seus dependentes dos eventos de repercussão econômica na sua vida laboral. No âmbito civil, o nosso objetivo aqui não é o militar, esquece o militar. No âmbito civil, existem 2 regimes de previdência social. Existe o regime geral, né? O regime geral do povão, INSS, tudo isso que a gente lembra, né? Que vai abranger, que alcança todos os trabalhadores da iniciativa privada, empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos, segurados especiais, né? Essa grande massa da população, mas não é só da iniciativa privada que está vinculado ao regime geral de previdência social. Também nós temos servidores, agentes públicos vinculados ao regime geral. Quais são eles? Olha lá, amparo os servidores públicos exclusivamente comissionados, os ocupantes de cargos temporários, os empregados públicos e ainda aqueles que exercem mandato eletivo, seja federal, estadual, municipal. Presta bem atenção nessa última parte aqui. Desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social. Então, o que quer dizer isso? Vamos entender. Você sabe, começando pelo exclusivamente comissionado, porque assim, o temporário, o empregado público, fácil, né? Eles estão lá no regime geral de previdência social. Agora, vamos pensar nos comissionados, nos chamados exclusivamente comissionados. Comissionado, que ocupa um cargo comissionado, ele é um servidor público? Sim, claro que ele é um servidor. Ah, Claudete, nem sempre. Como assim nem sempre? Ele é um servidor. Ah, mas Claudete, ele só vai ser servidor se ele ocupar um cargo efetivo. Quem disse isso para você? Tá errado. Perceba, os estatutos, tá, dos diversos entes federativos, a grande maioria traz lá a definição de servidor funcionário público. Olha lá o Estatuto Federal como base, né? Mas todos eles trazem lá. Servidor público é aquele legalmente investido em cargo público. E os regimes estatutários, eles regulamentam principalmente o cargo efetivo, mas também regulamentam o comissionado. Então, o comissionado, ele é estatutário? Primeiro, o comissionado, ele é um servidor? Sim. Por quê? Porque ele está investido em cargo público. Ele é um estatutário? Sim, ele é estatutário. Por quê? Porque ele está vinculado ao regime estatutário. Ele é regido por um estatuto. Não é seletista.
Ok? Certo? E ainda, ele é estável, o comissionado, ele vai ser estável? Aí não. Estatutário é uma coisa, estável é outra, certo? O estatutário é regido por um estatuto, o estável é o efetivo que preenche os requisitos da garantia da estabilidade. É outro papo, certo? Então, o comissionado, ele é um servidor público, ele é estatutário, ok? Agora, existe o servidor comissionado que é exclusivamente comissionado e existe o comissionado que também é servidor efetivo. Tudo bem? E aí, para aquele que também é servidor efetivo, o que vai acontecer? Vamos lembrar. Servidor efetivo, eu sou uma servidora ocupante de cargo efetivo. Fui nomeada para um cargo em comissão. O que vai acontecer comigo? Eu deixo de exercer o meu cargo efetivo, perceba, ele não ficou vago, eu só deixei de exercer uma licença, um afastamento para eu exercer o cargo comissionado, certo? É afastamento. O cargo comissionado. O cargo é meu, efetivo, eu vou lá exercer o cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Se exonerada, eu retorno ao exercício do cargo efetivo porque ele continua meu. Tudo bem? Bom, servidor efetivo nomeado para um cargo em comissão deixa de exercer o seu cargo efetivo e vai exercer o cargo em comissão. Deixa de exercer o cargo efetivo e vai exercer o cargo em comissão. Apesar de não estar exercendo o cargo efetivo, ele continua vinculado ao regime próprio de previdência. Ele não estará vinculado ao regime geral. Então, quem é o exclusivamente comissionado? É aquele que não tem cargo efetivo, ok? É aquele comissionado que não tem cargo efetivo. Então você já percebeu que uma coisa é o regime de contratação, outro papo é o regime previdenciário. No âmbito civil, em tempo de normalidade, nós temos dois regimes de contratação à escolha do administrador. A Constituição de 88, lá no artigo 39, no caput, redação original, né? Porque a redação produzida pela emenda 19 foi declarada inconstitucional, e aí a gente volta ao texto original. O Constituinte exigiu o quê? Regime jurídico único para administração direta, autárquica e fundacional. Não disse o Constituinte qual era o regime a ser adotado. A maioria dos entes federativos adotaram o regime estatutário, mas poderia ser o regime seletista. Ok? Então, o regime de contratação no âmbito civil, em tempo de normalidade, é o regime seletista ou o regime estatutário. A preferência, regime estatutário. Ok? Isso é regime de contratação. Tem lá a contratação temporária, mas aí não é no tempo de normalidade, excepcional interesse público, urgência, é outro papo, ok? E aí, outro assunto, a outra análise é o regime previdenciário. O regime previdenciário é o regime geral, que é a base, né? E o regime próprio, isso no âmbito civil, não estou falando do militar. E o regime próprio de previdência dos servidores efetivos. Foi idealizado para os efetivos, ok? Depois foi estendido para os vitalícios, mas ele foi pensado para os efetivos. Certo? Então, não pode achar que o comissionado, porque é estatutário, porque está no regime geral, ele é seletista. Não. Ele está no regime geral de previdência e ele é estatutário no regime de contratação. Entendeu isso? Isso é muito importante. Ok? Então, olha só, o exclusivamente comissionado, ele está vinculado ao regime geral de previdência, parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal. Já falei, quer dizer, acho que aqui eu ainda não falei hoje, mas quem já é meu aluno já sabe que a ordem aqui da análise não é a sequência legislativa, e sim a sequência didática da professora Claudete, porque eu mexo nos artigos, mexo na sequência dos parágrafos para um melhor entendimento da matéria, ok? O legislador é meio bagunçadinho, é bagunceiro na sequência ali, e aqui a arrumação é outra. E aí, para você perceber que isso que acontece com o exclusivamente comissionado, a mesma ideia se aplica ao servidor eleito.
seja mandato eletivo federal, estadual ou municipal, a não ser o vereador, que é permitida a acumulação, ok? Mas servidor eleito, senador, deputado, governador, etc. Servidor eleito, servidor efetivo eleito, o que acontece? Se afasta do seu cargo efetivo, vai exercer o mandato eletivo, deixa de receber o cargo efetivo, vai receber, isso é a regra, eu sei que tem exceção, vai exercer o mandato eletivo, o que acontece com esse servidor, hein? Continua vinculado ao regime próprio de previdência. E os seus demais colegas lá do eletivo estão vinculados ao regime geral de previdência, ok? É assim, é desse jeito. Olha o rol da Lei 8.213 de 91, que regulamenta aí o regime geral. Fica bem atento para esses detalhes, ok? Muita gente acha que tem um regime mega... Estão querendo implementar, mas eles continuam no regime geral de previdência social, ok? Esse regime... Nós precisamos ter uma noção, nós não vamos aprofundar o estudo do regime geral, precisamos apenas ter uma noção do regime geral. Por quê? Porque ele é aplicado subsidiariamente no regime próprio, ou seja, havendo lacuna no regime próprio, aplicar-se-ão as regras do regime geral de previdência social. Entendido isso? Então, só para já esclarecer, você não se empolgar, eu, Claudete Pessoa, dou aula de legislação específica e dentre dessas legislações voltadas para as instituições e servidores. Dentre as legislações está o regime previdenciário do servidor. Regime geral e tendo só o suficiente para explicar o regime do servidor. Também não sei calcular, graças a Deus. Não sei fazer cálculo de aposentadoria, não sei, né? Por que eu tô falando isso? Porque de vez em quando eu recebo uma consulta pessoal, né? Minha professora, meu pai, meu tio, meu avô. Não faz isso com a professora porque eu não sei fazer. Meu objetivo aqui é preparar você para acertar a questão da prova de concurso. Isso eu sei fazer com maestria, faço. Meus alunos gabaritam, entendeu? Tudo bem? Combinado? Tá aí, né? Já coloquei os parâmetros do nosso bate-papo. Ele é concurseiro. Tudo certo? E aí, com base nessas noções que nós tivemos aqui, percebemos que o regime próprio de previdência social, ele é voltado, ele é, né, pensado, foi idealizado para esses servidores ocupantes de cargos efetivos, seja da União, dos estados, DF, dos municípios, e depois ele foi estendido aos vitalícios. Quem são os vitalícios? Os magistrados, né? Juiz, desembargador, ministro de tribunal, aos membros do Ministério Público da União, dos estados, né? Promotor de justiça, procurador de justiça, e assim vai. Membros de tribunais de contas também, os conselheiros. Então, esses vitalícios tiveram aí, né, que observar o regime próprio de servidores. Então, ele foi pensado para os efetivos, mas foi estendido aos vitalícios. Mesmas regras se aplicam aos magistrados, Ministério Público e Conselheiro do Tribunal de Contas. Claudete, não estou vendo aqui a Defensoria, não estou vendo aqui a Procuradoria, por quê? Do Estado, por quê? Porque os procuradores e defensores, eles são ocupantes de cargos efetivos, né? Não são vitalícios, são ocupantes de cargos efetivos, com as garantias a mais que a massa de efetivos, né? Mas são efetivos, tá bom? Certo? E aí, começando com o caput do artigo 40, olha só, caput do artigo 40 da Constituição Federal. Aos servidores titulares de cargos efetivos. Efetivos, percebeu? Não falou dos vitalícios. Lá nos seus capítulos próprios é que nós temos ali a vinculação ao regime próprio. Você vai lá no artigo 93 da Constituição Federal, você vai encontrar a ordem constitucional para que os magistrados observem esse regime, e assim vai. Tá certo? E os servidores efetivos, seja da União, dos estados, do DF, dos municípios, incluído aí as autarquias e fundações, desde que sejam servidores efetivos, a eles é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Ou seja, não é de graça, tem que pagar. É diferente, por exemplo, da saúde, da educação, onde você vai no hospital público, numa escola pública e consegue atendimento, consegue
matrícula ali para o seu filho, né, para a escola, ok? Tá, eu não vou entrar nas críticas, eu não vou entrar no panorama caótico, né, da estrutura de saúde pública, da estrutura de educação, educacional do Brasil, tá? Porque senão a gente não chega ao nosso objetivo, que é conhecimento para acertar a questão de concurso. Esse papo a gente fala, não é, num outro momento, no outro dia, um cafezinho, né? Aí a gente conversa sobre isso, tá bom? E tem que tomar muito cuidado para manter o foco no estudo, porque senão você começa num debate político-administrativo e aí desvirtuou, tá bom? Mas assim, a princípio, né? Olha que lindo isso. A saúde e a educação não te exige essa contraprestação específica para conseguir ali o benefício, né? Não consegue, não exige. Já no regime previdenciário, não. Você tem que contribuir para integrar, né, fazer parte desse sistema de benefícios, tá bom? Previdenciários. Caráter contributivo, o princípio da contributividade. E o caráter também solidário. Perceba, pela própria escolha do sistema de repartição simples e não pelo sistema de capitalização, como acontece na previdência privada, né? Na previdência privada se adota o sistema de capitalização na grande maioria, né? Por quê? Porque você paga para construir o seu benefício, que você vai usufruir ao final de um tempo estabelecido ali contratado. Então você contribui para a construção de um benefício próprio, um benefício seu. Aqui é diferente. Participamos e contribuímos para a formação de um acervo patrimonial que garanta o pagamento dos benefícios hoje e ao longo tempo, proporcionando equilíbrio financeiro e atuarial. É isso. E aí, quem é participante? Quem é contribuinte desse regime previdenciário? Mediante contribuição do respectivo ente público, o Estado, a União, o município, o DF, os servidores ativos, e aí veio, né, a reforma, os inativos e os pensionistas. Então, esses são os contribuintes, o ente público, servidores ativos, inativos e pensionistas. O interessante é o seguinte, o ente público tem lá a famosa contribuição patronal, o dobro do percentual de servidores ativos. Já os inativos e os pensionistas, eles têm aí o mesmo percentual de contribuição. Só que a base de cálculo da contribuição previdenciária deles é diferenciada, é somente a parte excedente ao teto do regime geral. Vamos falar disso com maior detalhes, tá bom? Estou ainda na introdução ao assunto. Então, o que você percebe? Então, se somente irão contribuir os inativos e os pensionistas naquilo que excede o teto do regime geral, nem todo inativo e nem todo pensionista é contribuinte. Perfeito, concordo com você. Mas se a pergunta de concurso for, quais são os contribuintes, quem são os contribuintes do regime previdenciário próprio dos servidores? Você vai colocar no rol o ente público, os servidores ativos, inativos e o pensionista. Sempre lembre disso. Se a pergunta é simples, se a pergunta é básica, você responde pela regra. Você sabe que nem todo pensionista e nem todo inativo irá contribuir, né? Mas enquanto contribuinte, enquanto classe, você precisa incluí-los nessa categoria de contribuinte. Entendeu isso? Ok? Então todos contribuem, observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e todos os detalhes do artigo 40, ok? Então, muito importante perceber que esse regime próprio de previdência, ele tem vários detalhes, vários critérios, várias nuances que precisam ser conhecidas e aplicadas para você ter uma verdadeira noção do que é, qual o panorama hoje do regime previdenciário próprio dos servidores. Vale a pena, Claudete, ser servidor, fazer concurso, mesmo com o regime previdenciário aí tão
tão atacado, tão atingido? Claro que sim. Pelo menos você chega no serviço público consciente. O que aconteceu é que nós, servidores efetivos, nós ficamos durante muito tempo, olha, eu tenho um regime estatutário, né, num regime de contratação que me dá garantias, proteções, eu tenho um regime próprio de previdências, com regras maravilhosas, muito mais benéficas que o regime geral. Enquanto a gente ficou tirando onda, sabe? Os benefícios foram retirados. Eu digo que nós somos aí aquelas madames de sacolas, né? Cheio de sacolas no shopping, só que aí foram esvaziando as sacolas e a gente ficou só de sacolas quase que vazias. Então, regime previdenciário e regime estatutário teve realmente um esvaziamento, ainda é melhor, ainda é uma excelente opção, né? Fácil panorama da iniciativa privada, né? Claro que o serviço público te dá uma remuneração mais digna, te dá uma tranquilidade que é a estabilidade, ela está enfraquecida, mas ela ainda é existente. Então, assim, não segue esses terrorismos que estão fazendo nas redes sociais, não, porque estabilidade persiste, regime próprio ainda é um pouco melhor que o regime geral e você vai chegar a um servidor consciente, sabendo do que você tem para a sua aposentadoria ou as regras de pensão dos seus dependentes. Os empregados públicos sempre tiveram nessa condição, estão aí, ó, firmes, fortes, né? Felizes empregados públicos. É isso que nós temos que ter consciência. Qual é o nosso regime? Quais são as verdadeiras e atualizadas regras do regime próprio? Isso serve para a sua prova e isso serve para a sua vida de servidor. Entendeu? Esteja consciente de todas as regras aplicáveis ao regime próprio, porque aí você vai planejar melhor o seu futuro. Faz outros investimentos, né? Vambora, vamos ter plena consciência. O pior é chegar, como está acontecendo com muitos servidores, chegar no momento da aposentadoria e aquela decepção porque não conhecia as alterações produzidas pelas várias reformas previdenciárias, ok? Então isso não vai acontecer com você, você é uma pessoa esclarecida. Tia Clau está aqui para te ajudar. Olha só, se você está assistindo essa primeiro vídeo, essa introdução da matéria nas redes sociais, acesse o site do curso, superprofessores.com.br. Nós temos vários módulos destinados a concurso. Eu, Claudete Pessoa e uma equipe de super professores estamos lá te aguardando para essa empreitada de sucesso. Vem fazer parte desse time de heróis. Vem, voe mais alto, seja super, ok? Acesse o site do curso e adquira o seu módulo completo. Show? Te aguardo lá, porque no próximo vídeo eu vou falar lá no Super Professores sobre a contribuição previdenciária, os detalhes. Vamos fazer uma simulação de cálculo aqui só, viu? Te aguardo lá. Até o próximo. Tchau, tchau.